Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. As redes sociais têm hoje um papel importante na sociedade, passando a ser palco de articulação de movimentos sociais, como o que vimos durante as passeatas de junho, que levaram o Congresso a aprovar leis de caráter penal. O Poder Judiciário está preparado para lidar com a força das redes sociais e dos meios de comunicação tradicionais e julgar de forma imparcial os casos de grande repercussão? O juiz deve levar em conta a opinião pública na hora de julgar? E afinal, quem representa a opinião pública? Para discutir o assunto, vamos conversar com o juiz de direito, professor de processo penal da Universidade Federal de Santa Catarina e membro da Associação de Juízes para a Democracia, Alexandre Moraes da Rosa. Muito bem, juiz Alexandre, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Muito bem, embora a Constituição proíba expressamente qualquer tipo de censura, isso está lá no artigo 220, juízes de primeiro grau têm concedido, e até em número razoável, liminares contra a publicação de reportagens. E vários movimentos sociais têm dito que isso é uma volta da censura. Eu, particularmente, também acho. Qual é a sua opinião? Eu acredito que não é a volta da censura. No Poder Judiciário não se fez a cultura democrática ainda. Nós temos membros do Poder Judiciário em todos os tribunais que compactuaram com a ditadura, que pensam de maneira antidemocrática, que não conseguiram perceber a dimensão da liberdade de expressão. Isso é um sintoma, essas liminares concedidas por juiz de primeiro grau, por juiz de segundo grau, são ainda o resquício de uma cultura antidemocrática que permanece na magistratura. Talvez nós sejamos o poder que menos tenhamos feito a oxigenação democrática. Essas liminares impedem a liberdade de expressão, impedem a efetivação de direitos humanos, impedem a construção democrática de uma sociedade. O que você fala em relação às mídias sociais, e elas ganham uma dimensão hoje que não tinham no passado, é justamente acabar com a mídia chapa branca. Que a mídia chapa branca hoje tem que seguir a pauta que as redes sociais e os grandes canais das redes sociais colocam. O que nós verificamos é que as pessoas públicas, juízes, políticos, não aceitam essa crítica, muitas vezes feroz, praticada pelas mídias sociais. E o preço de estarmos no espaço público e democrático é que nós aceitemos as críticas, que não são toleradas, infelizmente, nessa democracia ainda em construção. Bom, as redes sociais, dá para se dizer que, por enquanto, ainda são um território livre, né, das pressões externas e, enfim. E o senhor acha que alguma coisa está sendo gestado, pensado, para que deixe de haver essa liberdade que nós temos hoje nas redes sociais? A grande questão das empresas de publicidade das mídias é a propaganda e o lucro. Nós não temos nenhuma ilusão de que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a RBS, todos eles visam uma única coisa, lucro. A informação é um meio para a obtenção do lucro. O que se percebe hoje é uma migração desses focos de informação não só para as mídias autorizadas, mas para as mídias paralelas. Os blogs, hoje nós temos muito mais blog do que os sites das grandes corporações. Então, de alguma maneira, esse marco regulatório que se quer realizar e as propostas, de um lado elas são necessárias, porque nós temos abusos, nós temos algumas situações que nós precisamos regulamentar, e de outro lado nós não precisamos que não deixemos que essas mídias tomem, a partir do poder econômico, a possibilidade de limitar o exercício da liberdade de expressão. O que nós vemos hoje em alguns canais de mídia é que nós pautamos, como fala muita gente inteligente, pautamos a pauta dos grandes veículos de comunicação, agora dão atenção para aquilo que a mídia autônoma, a mídia individual, consegue postar. Então nós temos um diálogo que antes era impossível. Isso é resultado, talvez inesperado, dessa mídia social. Na linha do que o senhor está colocando, recentemente foi noticiado aí o caso do sumiço do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, que desapareceu depois de ser levado por uma viatura policial no Rio de Janeiro. Bom, devido a essas mobilizações justamente nas redes sociais e até alguma pressão da imprensa, houve uma abertura de uma investigação. Esse seria então um dos papéis benéficos das mídias sociais e, em alguns casos, até da imprensa comercial? Sim, o caso do Rio de Janeiro é sintomático. Nós temos uma quantidade assustadora de desaparecimentos no Rio de Janeiro que são desconsiderados. O que aconteceu com a Amarildo é que ele conseguiu, no momento certo, no momento em que a mídia ninja estava, em que nós tivemos uma convulsão social naquela situação
do Rio de Janeiro, em que o desaparecimento dele repercutiu nos grandes canais alternativos de mídia. E daí foi chamada a atenção. Mas são pelo menos 860 pessoas desaparecidas nas mesmas circunstâncias do Amarildo. Ou seja, a polícia do Rio de Janeiro some com as pessoas. O que aquilo que nós criticávamos da polícia na ditadura, durante o AI-5, a polícia argentina, de subtrair as pessoas e vaporizá-las, para usar 1984, acontece no Rio de Janeiro diariamente. E não acontece só no Rio de Janeiro, acontece aqui, acontece em todo esse Brasil. O que é que nós podemos agora é, a partir de uma insistência em relação ao Amarildo, perguntar cadê o Amarildo e cadê os Amarildos de cada cidade desse país. Então, aquilo que a mídia normal não passava, porque a mídia normal não tem interesse em relação ao Amarildo, hoje é pautado por isso. Então, hoje nós temos um evento, por exemplo, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, perguntando quantos Amarildos nós temos desaparecidos. E a coisa é tão grave, Vanderlei, que a família do Amarildo está sob proteção. Porque hoje nós temos o quê? Quem deveria dar proteção? A polícia, que desapareceu com o Amarildo. Que polícia nós temos numa democracia? Nós somos o único país do mundo, Amarildo, no mundo ocidental, que temos uma polícia militar na rua. E eu não tenho nada contra os policiais militares, mas já passou pela sua cabeça que nós vivemos numa democracia, e numa democracia uma polícia de guerra na rua não tem sentido? A Turquia foi o último país que acabou com a polícia militar, porque nós temos que ter uma polícia civil, uma cultura civil, e não uma polícia de guerra contra nossos iguais. Nós não estamos em tempo de guerra, por mais que se faça essa alusão a um período de conturbação social. Muito bem, hoje há uma série de TVs de investigação criminal e um dos mais famosos é o CSI, e esses seriados todos aí totalizam aí mais de 67 milhões de espectadores por semana. O senhor diria que a ideia de provas produzidas em laboratórios super tecnológicos acaba, de uma certa maneira, influenciando julgamentos criminais, ou seja, a ficção sendo transportada para o mundo real? Sim, o que hoje se verifica, e os estudos são nesse sentido, que essas séries de televisão influenciam o grande público. Quando o grande público é convocado, por exemplo, para julgar semelhantes na condição de jurados, eles têm que analisar aquele crime a partir das suas coordenadas, o que eles verificam como realidade. Sim. Então os programas de televisão da TV paga, como CSI, Law and Order, apresentam uma mescla de ficção e realidade e fundamentalmente com perícias mirabolosas, com exames de DNA, exames de cabelo e outras coisas que poderiam dar uma sustentação à condenação. No Brasil nós temos um IGP caótico, aqui o IGP de Santa Catarina não tem os meios. Os técnicos às vezes têm que pagar do seu próprio bolso para comprar os mecanismos para fazer a perícia. O que se verifica é isso tem influenciado para o bem e para o mal. Porque muitos jurados pensam, cadê o exame? Cadê o exame? Cadê o exame? E alguns exames, Vanderlei, nem existem no mundo real. Sim. Tem exames de DNA mitocondrial, que por exemplo a série fala, que nem existem na realidade. Então o que se verifica é um acoplamento dessa realidade ficcional no contexto do dia a dia. No Brasil nós tínhamos o programa Linha Direta, que era um programa da Rede Globo, no qual mesclava ficção e realidade. Esse programa implicou um sucesso absoluto de público, com vendas muito grandes. O que se deu é que alguns casos daqueles significaram linchamento. Porque o que a opinião pública quer mesmo é linchamento. O linchamento significou que pessoas foram mortas e eram julgadas antecipadamente sem o devido processo legal. Uma pessoa que tinha sido vítima, por assim dizer, de um programa na condição de acusado, chegava no julgamento, o promotor apresentava a fita do Linha Direta e não tinha mais julgamento. O sujeito estava condenado de largada. Então o que se verificou foi um desserviço à construção do devido processo legal por programas como esse, que por sorte saiu do ar. Muito bem, juiz Alexandre, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.